em Mateus, capítulo 4. Pronto. E antes de lermos, eu queria orar com vocês, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, diante de Ti. Queremos ouvir a Sua voz. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Revela a Sua palavra para cada um de nós. Revela a Sua vontade, o Seu propósito para nós como Sua igreja, Senhor. Espírito Santo, dá-nos ouvidos para Te ouvir, Pai. Que cada um que está aqui, Pai, e eu incluindo a mim também, Senhor, possamos sair daqui de uma forma diferente, Pai. Incendiados por Ti, Senhor. Com os nossos olhos abertos, nosso coração totalmente aberto para cumprir aquilo que é o Seu desejo, o Seu propósito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Então eu quero ler com vocês Mateus 4, versículo 18 ao 22, que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Então Jesus aqui, ele estava andando ali no mar da Galileia. E gente, Jesus, ele sempre quando esteve aqui na terra como homem, ele não perdia tempo. Ele não fazia nada sem propósito. E ele estava andando lá no mar da Galileia de propósito. Justamente para encontrar esses 4 homens. Ele já tinha isso planejado, já tinha isso pré-determinado, já estava no coração dele, não foi coincidência eles estarem lá, Jesus já foi com esse alvo, com esse foco já. E aqui, no versículo 18, que fala que ele estava andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Pedro e André, eles estavam vivendo a vida deles cotidiana naquele dia. Fazendo aquilo que eles faziam todos os dias. Eles estavam sendo aquilo que eles eram. Eles eram pescadores. Eles não tinham na mente dele planejado ir até Jesus e encontrar a Jesus. Pelo contrário, quem tinha planejado isso era Jesus. E isso aconteceu com cada um de nós um dia. Nós estávamos vivendo a nossa vida cotidiana, sendo aquilo que nós éramos, pecadores, que não buscavam a Deus, que não tinham nenhum momento a intenção de ir atrás de Jesus. Mas um dia Jesus foi ao nosso encontro. Que maravilhoso, gente? Assim como ele fez com esses homens aqui. Ele foi ao nosso encontro. E a gente não foi ao encontro dele antes. Ele foi ao nosso primeiro. E quando Jesus encontrou esses homens, Jesus disse para eles: sigam-me. Sigam-me. Quem lembra aqui o dia que Jesus foi ao seu encontro? Levanta a mão. Eu lembro. Foi o dia que você entregou a sua vida para Ele, Ele foi ao seu encontro. Ele usou alguém para te alcançar, não foi? Aqui, levanta a mão. Quem que foi alcançado através da vida de uma outra pessoa?
Todo mundo, certo? Você, quem aqui, né, tinha decidido, assim, do nada, estava lá um dia feliz da vida lavando o carro, lavando louça e pensou, eu vou ao encontro de Jesus. Quem fez isso aqui? Sozinho, do nada, sem nunca ouvir falar de ninguém, sem ninguém te falar de Jesus antes. Você decidiu isso sozinho, ninguém falou nada. Não, ninguém te pregou o evangelho, ninguém falou do amor de Cristo, você não viu a vida de ninguém, foi sozinha. Mas você ouviu as pessoas falando. Aham. O Osés era desviado, mas você ouviu as pessoas falando com ele, né, conversando. Entendi, mas você ouviu, né? Né? Gente, Jesus foi ao nosso encontro. Às vezes porque alguém chegou e falou, às vezes porque você ouviu e despertou interesse. Não é verdade? Mas foi ele primeiro. Tudo começou lá desde o início, sabe, da fundação do mundo. Antes de criar todas as coisas, ele tinha decidido se entregar por nós. Por isso que tudo foi criado, né? Foi ele. Então teve um dia que ele falou para você, siga-me. Teve aquele dia especial. E foi o que aconteceu com esses discípulos aqui. Jesus chegou e falou, siga-me. E sabe o que eles fizeram? Ó, lendo aqui, diz assim, no versículo 19, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No versículo 20, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Foi no mesmo instante, eles deixaram as redes, eles deixaram a vida deles, eles deixaram aquilo que eles eram, para seguir a Jesus. E eu lendo esse versículo, essa referência, veio no meu coração a lembrança de Gênesis 12, quando Deus chega para Abraão, e chama Abraão, e fala para Abraão, Abraão, ó, sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus fala que dele iam surgir muitas nações, que as famílias da terra seriam benditas através dele. Só que Abraão não sabia qual era a terra, não sabia para onde ia, ele foi. E é o que aconteceu com os discípulos. Jesus falou, sigam-me. E falou o que ia fazer com eles. Eu os farei pescadores de homens. Mas ele não deu tudo o que ia acontecer, não falou o caminho que ia seguir. Mas imediatamente, naquele mesmo instante, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Assim como Abraão fez, largou tudo para seguir aquilo que o Senhor estava falando com ele. E foi isso que aconteceu com cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós, quando Jesus nos chamou, nós largamos tudo. A gente largou a vida que nós vivíamos antes. Quem aqui, quando decidiu por Jesus Cristo segui-lo, abriu mão de tudo que você era? Eu abri. Eu abri. E tenho seguido ele até hoje. E se você está aqui nessa noite, você também tem seguido ele até hoje. Você abriu mão. E que maravilhoso, não é? Que prazer, que prazer. Você lembra quando você começou a seguir a Jesus? O seu primeiro culto. Quem lembra aqui? Né? O sentimento. Era gostoso, não era? Você queria estar em todas as reuniões que tinha? Eu queria. Não é verdade? Queria estar em tudo, gente. Em tudo. Era reunião de oração, era culto. E aonde eu tinha, né, nascido de novo, lá era culto de segunda a segunda. E eu estava em todos. Entendeu? Em todos. E cada palavra que você ouvia, não queimava o teu coração? Não era? Queimava, ardia o seu coração. E você não se importava. Você se importava se estava chovendo? Quem se importava aqui que estava chovendo? E se estava muito calor?
Estava muito frio. Ninguém se importava. Não tinha problema para a gente. A gente ia, mesmo chegando do trabalho, ia direto. Não é verdade? A gente ia direto. Aquela sede, aquele desejo, aquele amor de querer saber mais. E gente, e a Bíblia? Quem aqui, quando conheceu Jesus, devorou a Bíblia loucamente? Não é? A gente queria saber. A gente lia, sabe? Não tinha tempo ruim. O Espírito Santo incomodava a gente muitas vezes na madrugada. Quem teve essa experiência no início da sua caminhada cristã? E você não virava para dormir, né? Tipo, ai, que preguiça, acho que é coisa da minha cabeça. Não. Você ia e levantava e buscava. Tinha as dificuldades. Quando no início da minha conversão eu tive muita dificuldade, porque minha família não aceitava. Mas essas dificuldades não me impediam. Essas dificuldades só me incendiavam cada vez mais, porque eu via que eu estava no caminho certo. Eu não parava em meias dificuldades, em meias lutas. É isso. E esses discípulos aqui, foi isso que aconteceu com eles. Seguiram Jesus. Abraão seguiu ao Senhor, independente da dificuldade, sabe? Mas vamos olhar para a nossa vida hoje, gente. A gente está no mesmo pique do começo? A gente está no mesmo ânimo, no mesmo gás, na mesma motivação? Todo domingo, quando a gente vem ao culto, nosso coração queima. A gente sai da nossa casa com a mesma sede. A gente lê a Bíblia na mesma intensidade. Nós largamos tudo por Jesus, por causa do amor maravilhoso dele. Será que a gente tem voltado às coisas que a gente largou? Porque pode acontecer. Hoje à noite, eu creio que o Espírito Santo quer levar cada um de nós a estarmos avaliando a nós mesmos. Avaliando a nós mesmos. E eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Todo mundo achou? Então tá. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. E aqui, as 7 estrelas e os 7 candelabros, está explicado no versículo 20 do capítulo 1. As 7 estrelas são os 7 anjos, e os anjos, eles não eram os anjos, entendeu? De asinha, mas as autoridades da igreja, os responsáveis pela igreja. Então aqui, né, essa carta à igreja de Éfeso está falando que foi ele que está escrevendo, Jesus Cristo, para o anjo da igreja em Éfeso, a autoridade da igreja em Éfeso constituída por Deus, e né, a igreja em Éfeso que é o candelabro, certo? Que fala que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, quem está falando com a igreja em Éfeso é Jesus. Jesus ditou a carta para João. João, escreve aí o que eu quero tratar com a minha igreja, o que eu quero falar com a minha igreja. Versículo 2. Jesus começa dizendo: conheço as suas obras. O Senhor, Ele conhece as nossas obras. O Senhor, Ele sabe o que você tem feito. O Senhor, Ele sabe o que você tem feito e o porquê você tem feito. Ele sabe a motivação do seu coração. Muitas vezes, nem nós sabemos a motivação do nosso coração, porque muitas vezes a gente nem para avaliar o porquê que nós estamos fazendo. Não é verdade? Mas o Senhor fala aqui: eu conheço as suas obras. Ele sabe o que você tem feito, o porquê você tem feito, qual a sua motivação em fazer. Ele também conhece o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha essa igreja em Éfeso, que bênção, gente. Vocês conseguem ver? Eles aqui, ó, Jesus fala, conhece as obras, o trabalho árduo, a perseverança deles, né? E a gente pode pôr trabalho árduo, beleza. Muitas vezes a gente não trabalha tão arduamente assim, não é verdade? Perseverança. Eles são exemplo para a gente. Muitas vezes a gente não persevera tanto assim. E ele fala, sei que você não pode tolerar homens maus. Era uma igreja que não tolerava homens maus. Homens com más intenções, sabe? Eles punham à prova os que diziam ser apóstolos. E não eram. Então eles não toleravam no meio deles falsos apóstolos. E descobriu que eles eram impostores. Então eles botavam à prova, eles estavam atentos. Eles eram sensíveis ao Espírito Santo, eles eram firmados na palavra. Então eles sabiam discernir o que era e o que não era. Não são uma bênção, gente? É? Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Era a igreja perseguida. Eles não tinham liberdade de culto que nem a gente tem. Eles se reuniam de forma escondida. Mas o que acontece com eles aqui no 3? Eles perseveravam e suportavam os sofrimentos que eles estavam passando por causa do nome de Jesus Cristo. E eles não tinham desfalecido. Eles estavam firmes. Sabe? Duro na queda, firme ali. Então, gente, vamos olhar para nós e nos colocar aqui, nós e Éfeso. Eu colocando a minha vida em todas essas características aqui, eles dão de 10 a 0 em mim. E eu não passo por perseguição, que nem eles passavam.
Não é verdade? Mas aqui, no versículo 4, olha o que Jesus fala para eles. Contra você, porém, tenho isto. Aí você fala, nossa, uma igreja top dessa, um povo, né, forte desse. Mas o Senhor fala aqui, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Vamos parar aqui. Você abandonou o seu primeiro amor. Gente, eles perseveravam, conheciam a palavra, sabia discernir o que era e o que não era, suportava o sofrimento, mas eles faziam tudo isso sem o amor. Quando fala aqui de primeiro amor, não está falando em ordem 1, 2 e 3, mas está falando da qualidade do amor. O que aconteceu com Éfeso? Eles faziam tudo. Eles tinham obras, tinham perseverança, né? Suportavam o sofrimento em nome do Senhor. Sabe o que aconteceu com Éfeso? Muitas vezes o que acontece com a gente. Eles caíram na rotina. Eles virou um hábito. Sabe? Muitas vezes, a gente pode estar vindo cultuar o Senhor por hábito. Muitas vezes a gente está vindo cultuar por hábito, só que a gente nem para pensar nisso, porque é muito difícil a gente parar para se autoavaliar. E a palavra de Deus, lá em Coríntios, fala para o homem avalie-se a si mesmo, só que a gente não se avalia. Por que a gente esfria? Por que a gente começa tão bem, tão cheio de amor, tão cheio de paixão, tão cheio de desejo, tão cheio de garra, mas a gente esfria no meio do caminho? Por quê? Por quê? E tem 3 pontos que o Espírito Santo colocou no meu coração. O que nos leva a esfriar na nossa caminhada cristã, na nossa comunhão com o Senhor, sabe? Aquela paixão, aquele desejo. Primeiro lugar, é o trabalho árduo, sabia? Não que a gente não é para trabalhar, entendeu, gente? Pelo amor de Deus. Mas o que acontece? A gente começa no gás todo. E a gente começa a servir. Porque quando você, lá no início, que o Senhor falou, siga-me. Nossa, você foi no gás todo. E você começou a evangelizar, a cuidar de pessoas. Você foi indo na sua caminhada. Só que na nossa caminhada cristã acontece um monte de coisa. Não é verdade? Acontece com a gente decepções. Não acontece? Na sua caminhada até hoje você passou por decepções, por frustrações. Teve situações que o Senhor teve que trabalhar na tua vida o perdão. Não teve? Um monte ainda, faz assim. Entendeu? E o que acontece? O que acontece? Acontece com a gente que nem aconteceu com Pedro. Quando Jesus andou por sobre as águas. E o Pedro foi ousado. E falou, se for o Senhor, então fala para eu ir aí andando. E ele foi. Mas quando ele desviou os olhos de Jesus e viu aonde ele estava, o que estava acontecendo, ele começou a afundar. Então, no caminho da nossa caminhada cristã, nós desviamos os nossos olhos do nosso alvo. E focamos os nossos olhos nessas situações, na dificuldade, na tribulação, na traição, na decepção. E a gente vai perdendo a alegria.
vai perdendo o amor, a primazia do amor, a essência do amor. A gente vai perdendo o foco. Nós não fazemos com alegria mais. Muitas vezes a gente faz por fazer. A gente fica com receio de se machucar de novo. Nós ficamos cansados. Nós reclamamos aquilo que para nós era valor. Que a gente falava, obrigado Jesus, porque eu tenho o privilégio de te servir. Hoje, muitas vezes sabe o que a gente faz? Ai Senhor, como é difícil. Não é? Porque nós desviamos do foco. Por causa do trabalho árduo. E posso falar, o trabalho árduo vai continuar. Você vai sair daqui, vai acabar esse culto aqui, nesse local, mas você vai continuar com o trabalho árduo. Mas hoje é dia de nós olharmos para o alvo certo. Éfeso, gente. Nossos irmãos em Éfeso, foi isso. Eles tiveram trabalho árduo, eles perseverando, eles ali, sabe? Só que desviou do foco. Desviou o olhar. Desviou o olhar. E hoje o Senhor nos chama, volta para o foco. Olha para mim. Ó, você, eu conheço as tuas obras. Eu sei do seu trabalho árduo. Porém, contra ti eu tenho isso. Que você perdeu o primeiro amor. Mas eu estou falando, volta hoje. A olhar para o lugar certo. A não desviar do foco e do alvo. Amém? O segundo ponto que nos leva a esfriar é fazer por hábito. E tudo vem com uma sequência. Você vai, passa pelo trabalho árduo, desvia do foco e tal. Só que você continua. A vida continua. E você continua ali. Por causa que você perdeu a alegria, tem medo, perdeu o ânimo, então você faz as coisas por hábito, certo? E o que é hábito? Hábito é uma rotina, hábito é um costume, e nós seres humanos, né, somos fogo, tem coisas que são maravilhosas a gente adquirir hábito, né, hábito de ler a Bíblia, mas se você for até aqui e ver o sentido que o Espírito Santo me falou, até isso é ruim, entendeu? Mas assim, gente, hábito é rotina, entendeu? Aqui, todo mundo tem o hábito de quando acorda, lava rosto, escova o dente, penteia o cabelo? Por favor, gente, não é? Isso é um hábito. Certo? Você vai, já é automático. Você acorda, já levanta, já, né, dá um trato, toma um banho, ali é hábito. Que seja hábito para quem não tem, entendeu? Não é verdade? Mas, gente, é hábito, você faz automático. Sabe aquela coisa que você faz automática? Né? Dá um exemplo aí, alguém para mim, de uma coisa que faz automático. Fala. Não vem na mente. Acaba. Dirigir, gente. Quem já tem o hábito de dirigir, né? Quem está no início, não. Quem está no início, presta atenção em cada detalhe de dirigir, não é verdade? Quem dirige, quem não dirige, vocês vão saber isso um dia. Mas presta atenção em cada detalhe. Você vai, arruma o retrovisor, você pensa na primeira, na segunda, na terceira, não é? O acelerador, a embreagem, então nem fala. Pelo amor de Deus, entendeu? Mas com o tempo, o que acontece? Você nem pensa, gente. Você nem pensa, você está trocando a marcha ali, você está indo, você está virando. Antes, sabe? Você não pensa, você vai fazendo. Você vai fazendo. E, gente, será que não virou um hábito nós cultuarmos ao Senhor de domingo? Por isso, será que muitas coisas, muitas vezes, aparecem para nós uma outra oportunidade de qualquer coisa a gente larga isso? Será? Mas lá no começo, aparecia um monte de oportunidade para mim. E eu priorizava.
Eu priorizava, eu negava tudo que aparecia na minha frente, porque para mim era sagrado. Era sagrado, era valor. Mas por que será que hoje não é valor, não é sagrado? Porque virou hábito. Se reunir na célula virou hábito. Por isso que muitas vezes acontece de entrar aqui e sair da mesma forma, porque é um hábito. A gente não vem com o coração pronto, não vem desejoso. A palavra de Deus fala que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração. A palavra é a mesma, ela não muda, mas somos nós que mudamos. O hábito, gente. Por isso que a gente esfria. O trabalho arde, a gente tira o foco de Jesus. A gente foca em pessoas, a gente foca em dificuldade, a gente foca em tudo menos nele. A gente vem por hábito, virou religião. Aquilo que começou genuíno, morre em religião. Porque a religião é assim. As pessoas vão por hábito. Faz parte, vou cumprir o meu papel na minha religião. Mas quando tem uma oportunidade, aparece coisa melhor para fazer, vai e faz. Vai e faz. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Espírito Santo nos desperte. Que o Espírito Santo leve a gente a avaliar nós mesmos. O terceiro ponto são as concessões. A gente desvia o olhar. Por isso, a gente é por hábito. Lê a Bíblia por hábito, gente. Sabia disso? Lê porque tem que ler. Ora porque tem que orar. O Senhor quer a gente de todo o coração. Que Deus nos livre disso. E o terceiro é concessão. Por causa disso, o que acontece? Tudo aquilo que você abriu mão no início. Quando você veio do mundo de trevas, que você largou para trás, sabe? Os costumes desse mundo, o que acontece? Volta para eles. Volta, gente. A gente começa a abrir concessão. As coisas passam a ser normais para nós. Passam a ser normais. Tudo é normal. Eu tenho liberdade de falar, não? Né? Isso é para nós todos, tá? Nós todos. Estou dentro do pacote, gente. É o Espírito Santo falando com nós todos. Mas tudo é normal. É normal ir para a balada. Não importa a idade. É normal eu beber além da conta. É normal eu falar mal do outro. É normal eu me vestir de forma inadequada para um cristão. É normal eu falar de coisas que não edificam para um cristão. Tudo é normal, gente. Tudo é normal. Sabe por quê? Porque nós perdemos o primeiro amor. Nós abandonamos. Aí é normal. Só que a palavra de Deus fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Mas eu só tenho esse entendimento, e eu só consigo botar isso em prática na minha vida, se eu não abandonar o primeiro amor. Porque daí eu estou cheia do Espírito Santo. Eu sei discernir. Eu sei falar não. Eu sei priorizar. Porque eu faço por amor, não por imposição, não por religião, não porque falaram que não pode. Não precisou ninguém falar para mim
No dia que o Senhor falou, siga-me. Gente, não precisou chegarem e falarem para me abandonar isso. Foi natural. Natural. Mas por causa que na caminhada, no trabalho árduo, de ter se tornado um hábito, o que acontece? A gente volta. A gente volta. Mas eu creio que o Senhor, Ele fala conosco. E Deus, Ele fala com a gente, não para, acabar com a nossa raça, sabe? Nos humilhar, jogar a gente no pó, pisar, falar, vocês não prestam, entendeu? Não. Ele fala com a gente porque Ele nos ama. Quando a gente é pai e mãe, quando a gente alerta os nossos filhos, é para quê? É por quê? Porque a gente ama. E o Senhor nos ama. Deus nunca desiste de nós. Deus sempre tem expectativas a nosso respeito. Por isso que Ele fala com a gente. Sabe por que Ele fala com a gente? Porque Ele não quer que a gente caia aqui, em Mateus 15. No versículo 8. Que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Por isso que Deus nos alerta, para a gente não cair nisso, ser povo que só adora a Deus nos lábios e não no coração. Sabe, o Senhor quer a inteireza de coração de nós. Em Apocalipse 2, versículo 5, para a gente caminhar para o final, diz assim: lembre-se de onde caiu. E essa noite, gente, é noite de cada um de nós aqui pararmos e avaliarmos e lembrarmos de onde nós caímos. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Pratique as obras que praticava no princípio. O Senhor quer que a gente volte. O Senhor quer que a gente volte. No capítulo 7, no versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que hoje nós estejamos atentos à voz do Espírito Santo e tenhamos ouvidos para ouvir. Porque se nós ouvirmos, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 6. Diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. E no versículo 11 diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Tudo que está na Bíblia é para nosso exemplo. Aqui está falando da história do povo de Israel, mas a história da igreja em Éfeso é para nosso exemplo. Tudo está para nosso exemplo. E hoje o Senhor nos chama ao arrependimento, a estarmos olhando aonde caímos, nos arrependermos e voltarmos
as antigas práticas, a prática do início, a prática do primeiro amor, aonde nada é peso, aonde nós temos prazer, aonde a gente vem para o culto com o coração cheio, aonde não tem tempo ruim para a gente, porque a gente faz, porque a gente está olhando para Jesus Cristo, porque nós sabemos a quem nós servimos. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.